O tema de hoje, libertinagem, o limite para a ação divina. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar acompanhando nossas postagens aqui em nosso canal, que tem como objetivo trazer o coração de Deus ao coração do homem, ao coração da mulher, ao coração de todos os amados amigos ouvintes da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na meditação de hoje, convido para que todos quanto estejam nos assistindo, inscreva no canal. Compartilhe esta mensagem com seus amigos. Curta e comente, compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe no Twitter, compartilhe no Facebook, compartilhe também aí nos links por meio do WhatsApp e vamos compartilhando esta mensagem para que possa chegar ao coração das vidas, pessoas que se encontram desgarradas, distantes do reino de Deus. Mas o Senhor Deus, através de Jesus, Ele quer abraçar, Ele quer trazer paz ao coração de todo ser humano. Obrigado pela sua companhia e vamos meditar na palavra de Deus. Prezados amigos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Encontramos aqui o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, falando a respeito do salário, do pagamento, da retribuição para aquele que vive na praticidade dos atos pecaminosos, daquilo que afasta, que entristece o coração de Deus, que afasta o homem de Deus. O pecado, ele veio para separar o homem de Deus. Pecado significa transgressão, errar o alvo que Deus estabeleceu para todos nós. Quando o homem transgride contra Deus, desobedecendo a palavra de Deus, ele está cometendo o pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele gerou separação entre o homem e Deus, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas encontramos agora a Bíblia dizendo, porque o salário do pecado, todo aquele que pratica o pecado é como se fosse um funcionário, um trabalhador. Ele receberá a sua recompensa. O homem que faz o bem receberá a recompensa de Deus, mas aquele que faz o mal também terá a sua recompensa. E a recompensa por aqueles que vivem no pecado, o seu salário é a morte, é a perca da separação, é a viver separado de Deus. Deus ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. O pecado afronta a santidade de Deus. O pecado, ele afronta a perfeição de Deus. Ele não destrói Deus. O pecado não tem poder para destruir Deus, mas destrói a comunhão entre Deus e os homens. Queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, e a libertinagem é o limite para a ação divina, porque a libertinagem é quando a liberdade ultrapassa os limites. É quando o homem abusa da liberdade, principalmente que são os prazeres desenfreados. O homem que se entrega aos prazeres pecaminosos do pecado, vem o salário sobre a vida deste homem. O salário é a destruição. O salário é a morte. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o excesso de libertinagem na vida dos seres humanos na época de Noé. A Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis, no capítulo de número 6, e o versículo de número 5 e o versículo de número 13, dois versículos que tratam a respeito do dilúvio. Porque, queridos amigos, todas as vezes que as ações humanas ultrapassam o limite estabelecido por Deus, a justiça de Deus ela entra em ação, em forma de juízo, em forma de condenação, em forma de morte. E em Gênesis, nos textos que nós já citamos, nós encontramos no versículo de número 5,
que diz: E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. No versículo de número 13 nós encontramos: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Meus prezados amigos, todos conhecem a história de Noé, do dilúvio, daquele grande juízo de Deus em forma de água sobre a terra. Por que Deus destruiu naquela época aquele mundo? Por causa do pecado dos homens. O pecado havia subido às narinas de Deus. A libertinagem havia ultrapassado os limites e a ação de Deus, a justiça de Deus, entrou em forma de juízo sobre aquela humanidade. Deus mandou que Noé fizesse uma arca e durante o dilúvio de águas que inundou toda a terra, apenas Noé e sua família, eles ouviram a voz de Deus e entraram na arca. Porém, aquela geração que estava distante de Deus, que não acreditou na palavra de Deus por meio de Noé, terminou sendo destruída pelas águas do dilúvio. Era Deus mostrando que ele tolera, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. O pecado, ele tem a sua consequência. O pecado jamais gera vida. O pecado gera prazeres pecaminosos na vida de todo aquele que peca, mas não gera frutos para o reino de Deus. Aquele que vive debaixo do pecado está debaixo da maldição, debaixo da separação de Deus, debaixo da ira de Deus. É por isso que o Senhor Deus, ele convida o homem para que se arrependa dos seus pecados, abandone a sua vida de praticidade mal e volte-se para Deus. Deus, ele ama você. Você que vive na prática do pecado, você que vive na orgia, você que vive afastado de Deus, independente das ações que você pratica, porque tudo que você pratica é frutos do pecado, é frutos de uma vida distante e separada de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. É por isso que gerou toda essa miséria, essa desgraça no planeta Terra, por causa do pecado. Os frutos do pecado são diversos, mas a consequência deles é uma só: a morte. Portanto, quando a libertinagem ultrapassa o limite estabelecido por Deus, a ação de Deus, a justiça de Deus entra em ação. Todos aqueles moradores daquele mundo, naquela época, que não estavam dentro da arca, foram destruídos pelas águas do dilúvio. Hoje a arca da salvação é Cristo. Noé pregou, foi o pregador, foi aquele que usou como atalaia, anunciando o perigo que os homens corriam. Ele avisou que Deus haveria de destruir, mas os homens não creram na palavra de Noé. E por esta razão pagaram com suas próprias vidas, pois morreram nas águas do dilúvio. O pecado havia chegado à narina de Deus, por isso Deus entrou com a sua providência. Prezados amigos, a misericórdia de Deus é grande, mas a sua justiça é real e verdadeira. Deus ama o pecador, porque ele é amor, mas Deus pune, julga e condena, porque ele também é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda ação de Deus que nós encontramos após uma libertinagem ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, nós encontramos nas cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 12, e o versículo 13 fala a respeito dos pecados, da destruição destas duas e mais 3 cidades naquela região do Oriente, chamada de cidades do Pentágono, ou Pentágono do pecado. Eram 5 cidades chamadas Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Deus destruiu estas cidades porque os pecados dos habitantes, dos moradores daquelas cidades haviam ultrapassado os limites estabelecidos por Deus, havia chegado às narinas de Deus. E a Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 12: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Versículo de número 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Deus enviou
os anjos para que pudesse livrar Ló, sobrinho de Abraão. Ele era justo, morava naquela cidade, havia sido perseguido, até ameaçado de morte pelos próprios moradores. Deus enviou aqueles anjos para que livrasse Ló e livrasse todos aqueles que crescem na ação de Deus. Mas infelizmente saiu apenas Ló, suas 2 filhas, sua esposa, que terminou se perdendo pelo caminho porque desobedeceu à voz de Deus. E depois que aquela família saiu de Sodoma, Deus derramou o seu juízo sobre aquela cidade. Enxofre e fogo consumiu, aquelas cidades foram destruídas pelo poder, pela ação direta de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Quando a malícia do homem, quando a libertinagem ultrapassa, obviamente, todos os limites estabelecidos pelo próprio Criador, a ação de Deus, a justiça de Deus, ela entra em ação. É por isso que você ouve a palavra de Deus agora, como remédio, como preventivo, como uma palavra proativa para o teu coração. O Senhor Deus está avisando por meio dos pregadores da última hora, que Ele está voltando por meio de Jesus. Ele trará um juízo sobre este mundo e aqueles que não estiverem em comunhão com Deus pagarão a pena máxima. Serão julgados, destruídos, e a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Prezados amigos, é grande o mistério, é muito sério a vida do homem, como também é sério o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Existiu também uma cidade por nome de Nínive, capital do Império Assírio, um grande império. Aquela cidade, os moradores daquela cidade estavam... o pecado daquela cidade havia chegado também às narinas de Deus. Deus enviou um profeta chamado profeta Jonas para que pudesse anunciar o pecado daquele povo. E a Bíblia diz em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O pecado havia chegado à presença de Deus. E Deus, ele tomou de imediato uma atitude, tomou de imediato a sua ação. Sem pedir permissão ao homem, Deus é Deus, Ele é o Senhor, Criador dos céus e também da terra. Em Jonas capítulo 3, versículo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Nínive será retirada do mapa de Deus. Prezados amigos, quantas cidades deixaram de existir por causa da desobediência? Nínive já estava decretada no projeto, no plano de Deus. Mas Deus não executa nenhum juízo sem antes avisar. Deus usou agora o profeta Jonas para que pudesse anunciar os pecados daquela cidade, daquele povo. Mas a mensagem de Jonas, ao chegar ao coração de Nínive, entrou pelo coração do rei, e a Bíblia diz que eles se humilharam, jejuaram, buscaram o Senhor, e Deus desviou a sua ira de destruir aquela cidade, porque eles se arrependeram e se humilharam perante o Senhor. É isso que Deus quer, é que o homem se arrependa por meio da mensagem pregada, a mensagem do céu, a mensagem verdadeira, a mensagem que confronta o pecado, confronta Satanás e confronta o sistema deste mundo. Aquelas pessoas se arrependeram, começando do rei de Nínive, e Deus desviou o furor, a ira sobre aquela cidade. Glória a Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Por isso que nós não somos consumidos, porque quando a misericórdia de Deus começa a triunfar sobre a vida daquele que se arrepende, Deus derrama vida, Deus derrama graça. Prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, a mensagem hoje de Deus para o coração do homem por meio de Jesus é para que o homem se arrependa de todos os seus pecados. Não tem condições do homem se salvar sem primeiro ele se arrepender de todas as suas transgressões, confiar no poder salvífico de Deus através de Jesus, o enviado do céu, o enviado da parte do Pai.
Em Marcos capítulo 1, versículo 15, nós encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, ele dizia assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É esta a mensagem de Jesus ao coração de todos os seres humanos na terra. Estamos vivendo dias difíceis na terra. A violência tem crescido assustadoramente. A intranquilidade, a incerteza, a insegurança vem de encontro ao coração do homem e muitas pessoas perguntam, ainda há paz nesta terra? Ainda existe esperança para o planeta? Sim, a esperança é o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Arrependa-te dos teus pecados. Volte-se para Deus. O Senhor está pronto para te receber. O Senhor está pronto para perdoar todas as tuas transgressões. Talvez alguém pode falar, mas se existe ainda esperança, se Deus está atento ao mundo, por que tanta violência? Por que Deus ainda não destruiu? Deus está esperando você se arrepender. Deus está esperando você voltar-se para Ele. Deus está esperando você, meu prezado amigo, amiga que ouve a palavra de Deus em qualquer parte do nosso Brasil ou do mundo, porque o nosso objetivo é evangelizar o Brasil e o mundo por meio da internet. Temos diversas pessoas que acompanham nosso canal em outras partes do mundo. Deus abençoe você, brasileiros, e outras pessoas que nos acompanham. Deus abençoe você. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. O juízo de Deus descerá sobre a terra. A qualquer momento nós estamos aguardando Jesus voltar. E a qualquer momento Ele estará retornando a esta terra para trazer salvação àqueles que se arrependeram e trazer condenação para aqueles que abraçaram, casaram e não tiveram jamais o desejo de divorciarem do pecado. O pecado destrói e afasta o homem de Deus, mas a graça por intermédio de Jesus Cristo aproxima novamente este homem do próprio Pai. Queridos amigos ouvintes da palavra, quando o pastor Billy Graham, pastor que foi conselheiro de vários presidentes norte-americanos, pregava em um ginásio, em um congresso nos Estados Unidos. Ele disse que se Deus não destruir esta geração atual por causa do pecado da desobediência, Ele terá que pedir perdão no dia do juízo às cidades de Sodoma e de Gomorra. Prezados amigos, isso é muito sério. Deus não pedirá perdão. Mas assim como Ele destruiu o mundo com dilúvios, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e as demais cidades que estavam vizinhas a essas duas grandes potências, e anunciou o juízo sobre a cidade de Nínive. Este mesmo Deus está vivo e Ele tem os seus mesmos propósitos: salvar aqueles que creem e condenar, destruir aqueles perversos que abandonarem o princípio da obediência à palavra de Deus. O juízo de Deus será derramado sobre a terra, mas ainda há tempo para você se escapar. Deus abençoe você. O meu papel, o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda a palavra de Deus. É com que você entenda o que está escrito neste livro. Portanto, prezado amigo, eu não estou aqui para conscientizar ninguém. Quem conscientiza é o Espírito Santo, é o Paráclito de Deus. Estou aqui para simplesmente anunciar, lançar a semente, e vai depender onde você vai deixar essa semente cair para que ela germine e produza fruto para a vida eterna. Deus abençoe você e toda a sua família, e até a próxima oportunidade. Amém.